Vamos lá, começou a gravar aqui. Deixa eu ver, tem algumas pessoas falando aqui no chat. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vou anotar seu nome aqui, Breno. Você fez segunda chamada? Tá. Eu vou anotar seu nome aqui para ver o que aconteceu. Bruno Martins. Qual que é a sua turma? 903, sem nota de AP1. Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, eu fiz esse material aqui. Ele fala aqui sobre geopolítica, mas antes de estudar geopolítica, nós vamos estudar aqui os aspectos físicos, vamos dar uma ênfase nos aspectos físicos da Rússia, porque a questão dos aspectos físicos da Ásia, aquela questão da hidrografia, do relevo, do clima, vegetação, eu acredito que já está bem visto, né? A gente viu na última aula virtual, as professoras do presencial também bateram muito nessa tecla dos aspectos físicos. Então, vamos passar agora para a Rússia, que já tem um tempo que a gente viu SSD, e vamos começar aí, então, fazendo essa revisão da Rússia, da SEI, regionalização, geopolítica, e daí a gente vai avançando na revisão e depois a gente pega aí os pontos, né, que vocês acham que tem que voltar, que focar. Acredito também que nas próximas aulas a gente possa fazer aquela revisão dos conflitos, né, conflitos no Cáucaso, a questão da Ucrânia, da Crimeia, a questão ali da Geórgia, da Abcásia. Então, nós vamos voltar nesses assuntos para fazer uma boa revisão para a E. Vou voltar aqui em alguns pontos que eu acredito que foi dado rapidamente, ou que não deu muito tempo de focar. E daí, estudando a Rússia, né, a SD inteira foi da Rússia, nós vimos que a Rússia tem um grande papel geopolítico, porque ela possui grandes reservas de petróleo, né, e gás natural, e ela tem uma participação muito forte nas exportações desses produtos aí. Em termos de articulação comercial, a Rússia faz parte do BRICS, né, que é aquele agrupamento de países, é um agrupamento informal, a gente sabe que ele não é um bloco formal, com normativas, né, com fiscalização, não é, o BRICS ele não tem esse caráter de bloco econômico, ele é um agrupamento de países, e esse agrupamento informal, esses países eles buscam ali ganhar espaço no cenário político, econômico, internacional, que hoje, né, é dominado ali pelos Estados Unidos ou pelos países da Europa Ocidental. Então, nós temos aí essa intenção do BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, na intenção ali de, digamos, de equilibrar essas relações de poder no cenário internacional. E eles funcionam ali, já existe um banco do BRICS, que é uma alternativa, por exemplo, ao FMI, onde esses países podem pegar dinheiro emprestado nesse banco. Então, nós temos aí o BRICS se articulando dessa forma para fazer frente política, econômica, equilibrando as relações de poder aí no cenário internacional, principalmente em relação aos Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. Em termos econômicos, os BRICS ali, eles possuem mais de 21% do PIB mundial. Eles são países que são emergentes, né? Aquela categoria de países ali que possuem elevado PIB,
mas os dados socioeconômicos ali, eles deixam a desejar, né? Não possuem ali bons indicadores socioeconômicos, e possuem também ali 42% da população mundial, principalmente ali pela Índia e pela China, né? Que não somente uma grande população, mas quando a gente pensa nesse bloco, enquanto mercado consumidor, né? Porque essa grande população, principalmente ali da Índia e da China, elas representam isso para a economia, né? São países pobres, são países ali, na verdade, emergentes, que estão crescendo e estão ampliando seu mercado consumidor. Pode falar, Juan. Vai falar, não? Vamos continuar. Em relação quando nós analisamos, nós estamos estudando a Rússia, né? Porque a SD é sobre a Rússia, tudo sobre a Rússia, aspectos naturais, políticos, energéticos, ambientais. Rússia e SEI, né? Que a SD trabalha. Quando nós analisamos a economia da Rússia, com o Brasil, por exemplo, nós podemos ali fazer alguns comparativos, né? O Brasil e a Rússia, eles possuem ali baixa percentual de industrialização, né? A Rússia possui uma indústria muito mais no setor petroquímico e o Brasil tem muito mais ali sua economia, suas exportações voltadas ali para minerais, né, agroalimentares também, as commodities, a soja, o milho. Então, o Brasil se concentra na exportação de bens agrícolas, enquanto a Rússia tem ali sua exportação concentrada principalmente em petróleo, gás, os derivados, né, também, e fertilizantes. 60% de tudo que a Rússia exporta é relacionado a esses combustíveis fósseis aí. Além disso, nós temos a Rússia, uma grande potência bélica, né? Ela vende armas, por exemplo, para a Síria, nós vamos falar disso mais para frente, para a Venezuela também. Então, a Rússia tem essa importância bélica também, mas em termos de exportação, está concentrado ali no petróleo e no gás. Até porque ela possui ali grandes reservas, né? Tanto de gás quanto de petróleo. A China, tanto a China quanto a Rússia também tem essa importância política, porque tem cadeira permanente ali na ONU, faz parte do Conselho Permanente da ONU, então tem direito de veto, né? As questões também relacionadas à Síria e à Venezuela, que já trouxe à tona essa intenção no cenário internacional de entrar dentro desses países e restabelecer a ordem, e a Rússia e a China vêm ali estabelecendo parcerias para aumentar o seu poder ali de intervenção, né? A China e a Rússia foram contrárias à intervenção tanto na Síria quanto na Venezuela. Então tem esse poder ali também político, né? O Brasil, ele compra fertilizantes, principalmente ali da Rússia. Tanto o Brasil quanto a Rússia, eles são competitivos no cenário internacional, no que eles produzem, não são rivais, porque a produção, né, suas produções são distintas. E para a Rússia é de grande interesse também aproximar seu comércio com os países aqui da América Latina. Por quê? Porque esse espaço ele é há muito tempo, né, dominado pela influência americana, norte-americana, né? Então isso traz um aumento da tensão no cenário internacional. Não existe regras no comércio, né? A Rússia não pode comercializar com o Brasil ou com o México ou com a Venezuela. Não é isso, mas
existe ali um consenso, digamos assim, isso vem desde o século XIX, com a doutrina Monroe, que esse espaço aqui da América de intervenção dos Estados Unidos. E quando a Rússia se aproxima desse território para aprofundar relações comerciais, econômicas, isso gera um certo descontentamento, principalmente em relação ao Donald Trump, que foi o último presidente dos Estados Unidos, que tinha um posicionamento mais, digamos, imperialista aqui na América Latina, né? Inclusive, o Donald Trump foi durante o seu governo que teve aquela intenção de entrar na Venezuela e restabelecer a ordem naquele país, e a Rússia, né, juntamente com a China, impediu essa intervenção. Então, as duas economias aí, a Rússia e o Brasil, elas têm essa competitividade no cenário internacional, com produções distintas, não são rivais, mas existe essa questão política também da Rússia, aqui, digamos assim, no quintal dos Estados Unidos, né, desde a doutrina Monroe até mais em tempos mais recentes. Então, há uma intervenção muito mais americana aqui do que da Rússia. Então, isso gera um certo desconforto nessa questão ali política relacionando esses países aí, né? Vamos falar aqui um pouco agora, então, da regionalização da Rússia a partir dos aspectos naturais. Nós vimos, né, durante a aula, até no livro lá, no Geografia em Mapas, existe ali duas formas de regionalização. Existe ali colocando parte da Rússia, né, a oeste dos Montes Urais, incorporando ali, entrando na regionalização da Europa, né? Quando nós colocamos parte da Rússia no território da Europa, né, na região da Europa, desculpa, nós estamos regionalizando a partir dos aspectos físicos naturais, né? Porque nós temos ali os Montes Urais, nós vamos ver o mapa daqui a pouquinho, e o aspecto físico nessas cadeias montanhosas ali, os Montes Urais, elas são semelhantes, né? A oeste dos Montes Urais existe uma certa semelhança diante dos aspectos físicos dessa região como um todo. Então, nós temos também a oeste dos Montes Urais duas grandes e importantes cidades, a Moscou, a capital, e São Petersburgo, são as principais cidades ali da Rússia. A oeste dos Montes Urais, nós temos maior povoamento, maior ocupação do território da Rússia, está ali a oeste dos Montes Urais, e cerca de 25% desse território da Rússia faz parte ali da Europa, quando nós regionalizamos a partir dos aspectos físico-naturais. Então, aqui, né, esse mapa aqui tem lá no Geografia e Mapas, nós temos aqui a Rússia pontilhada, né? O que define esse pontilhamento aqui são os Montes Urais, e daí nós temos os Balcãs, a região aqui do Cáucaso, né? Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Letônia, ali nos Balcãs, né? Letônia, Lituânia. Então, esses países todos fazem parte da Europa Oriental quando nós regionalizamos a partir dos aspectos físicos. Daí, essa regionalização, vamos ver agora na CEI. A CEI é um bloco econômico, né? Esse bloco econômico, ele se formou no contexto pós-Guerra Fria, onde aqueles países que faziam parte da URSS se uniram ali para fortalecer o comércio, a economia. Então, nós temos a formação desse bloco econômico, né? Um bloco de livre comércio. Nós sabemos que dentro da CEI, a Rússia tem um maior poderio econômico, né? O PIB, as melhores condições ali estão na Rússia. E quando nós mapeamos a CEI, né? Esse conjunto de países, nós temos uma forma de regionalizar. E daí, quando nós regionalizamos esse espaço, né? Ali, daqueles países da Europa Oriental, né, os Balcãs, o Cáucaso, a Ásia Central, nós percebemos que eles possuem um passado histórico socialista em comum,
mas para subregionalizar esse espaço, nós regionalizamos, consideramos esse espaço ali, ó, regiões do espaço pós-soviético, que é uma regionalização ali dos países da CEI, possuem esse passado em comum, mas que possuem grandes diferenças ali econômicas, religiosas, né? Então, nós temos aqui essas sub-regiões. Então, nós vamos ter aqui a Rússia constituindo uma única região sozinha, né? Ela sozinha. A República dos Balcãs aqui, Letônia, Estônia e Lituânia. Nós temos aqui o extremo leste da Europa, os países dos Balcãs, da Ásia Central, aqui os países de religião islâmica, em sua maioria, e também o Cáucaso, né, que são como Geórgia, Armênia, Azerbaijão, que são entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Existem esses territórios aqui que estão em marrom. Essas áreas aqui são áreas disputadas, são territórios onde existe alguma tensão separatista, e alguns deles nós estudamos, né, a questão da Crimeia e a questão da Ossétia. Então, nós consideramos a região aqui da CEI como uma região do espaço pós-soviético, e nesse tipo de regionalização, a Rússia inteira, sozinha, faz parte de uma única região, né? Aqui, República da Rússia, né? Federação Rússia, ou República Russa, região dos Balcãs, região do Cáucaso e as repúblicas da Ásia Central. Então, nós reconhecemos essa região também dessa forma. Vamos falar aqui um pouco dos aspectos físicos, né, da Rússia. Quando nós olhamos esse mapa aqui, nós podemos visualizar planícies, planaltos, cadeias montanhosas, mares, oceanos, rios importantes. Tudo isso nós temos que saber, né, que provavelmente vai cair na prova, porque as características físicas influenciam muito na ocupação do território da Rússia. Então, aqui, começando aqui, ó, nós temos os Montes Urais, essas montanhas aqui, que são aqui mais na oeste, né, do território da Rússia. A partir dos Montes Urais a oeste, nós temos a planície russa. A partir também do oeste dos Montes Urais, a maior ocupação do território, ela está aqui. Moscou e São Petersburgo também estão localizadas ali a oeste dos Montes Urais. No sudoeste, nós temos o Cáucaso, né, as montanhas aqui do Cáucaso. Nós temos alguns rios, nós vamos falar sobre esses rios aqui, né. Mais a leste dos Montes Urais, nós temos aqui a planície da Sibéria, com uma bacia hidrográfica também importante, que é do rio Oby. Todos os rios, né, a maior parte dos rios, não todos, né, mas a maior parte dos rios que nascem, né, tem suas nascentes a leste dos Montes Urais. Esses rios, eles vão escoar para o Oceano Glacial Ártico, né, então por quê? Porque aqui no sul, leste e nordeste aqui do território da Rússia, nós temos várias cadeias montanhosas, principalmente aqui os Montes Altair e outros aqui também, que vão possibilitar que esses rios, né, tenham um direcionamento sul-norte. Em relação aqui aos rios, né, aqui a oeste dos Montes Urais, nós temos dois rios importantes, que são aqui deixa eu pegar aqui. O rio Volga e o rio Ural. O rio Ural, ele corre nas margens aqui dos Montes Urais, ambos, né, eles escoam na direção norte-sul, desaguando aqui no Mar Cáspio, tá? E eles são importantes, né, porque eles são navegáveis boa parte do ano, né, uma parte do ano eles são congelados, mas
Quando eles não estão, eles funcionam ali como transporte, facilitando, né, o escoamento da produção. E, além disso, o rio Volga, ele tem uma importância, um grande potencial para a geração de energia hidrelétrica. Então, nós temos essa função ali importante. O rio Volga, ele nasce próximo ali de Moscou e vai escoar ali em direção ao mar Cáspio. O que mais aqui que é importante? Essas cadeias montanhosas aqui também, pessoal. Os montes Altair, Yablonoi, esses montes que estão aqui na costa leste e sul da Rússia, eles impedem a entrada de umidade do Oceano Pacífico e do Oceano Índico. Nós vamos ver que o clima da Rússia, ele é um clima bem continental, já ali de áreas temperadas a glaciais, né? A maior parte do território da Rússia está acima da latitude 50 graus norte, ou seja, áreas temperadas já na transição com a glacial ali. E em função de não sofrer influência, né, do oceano, aqui nem do Pacífico, nem do Índico, por causa dessas cadeias montanhosas que impedem a entrada de massas de ar, esse clima vai ser bem rigoroso, né? As regiões que elas estão próximas de mares e oceanos, elas possuem um clima mais ameno, porque a umidade, né, da atmosfera vai ser maior e o vapor d'água tem essa característica, né, de armazenamento de calor e tornando o clima ali mais ameno. No caso do território da Rússia, ele é essencialmente continental, né? Então, o clima ali, isso vai favorecer um clima mais rigoroso nesse país. Então, o rio Volga, né, ele nasce ali próximo de Moscou, ele deságua no oceano, no Mar Cáspio, ele tem potencial de geração de energia hidrelétrica, né. A leste dos Montes Urais, né, mais para o interior ali da Rússia, nós temos essa cadeia montanhosa que está aqui, ó, na planície da Sibéria, principalmente pelo rio Oby. Esses rios, por eles escoarem ali sobre planícies, eles são calmos, eles são lentos, eles servem muito para navegação, e ele é importante porque nós sabemos que desde Moscou até o extremo oeste, né, passando pelo sul ali da Rússia até o extremo leste, desculpa, nós temos a ferrovia Transiberiana, que ela tem ali mais de 10 mil quilômetros de extensão. E ao longo dessa ferrovia, vários centros urbanos se desenvolvem. E aqui nós temos no rio Oby, nós temos uma integração ferrovia-hidrovia, que facilita o comércio e vai desaguar lá no Mar Cara, no Oceano Glacial Ártico, já favorecendo o comércio, né? Os modais de transporte aqui são interligados. E isso, em termos logísticos, é favorável para a economia, para o comércio, né? São modais de transporte mais baratos. Aqui no Planalto Central Siberiano, nós temos alguns cursos d'água também, lembrando que a leste dos Montes Urais, a urbanização é muito escassa, né? Nós sabemos que a urbanização ela ocorre ao longo ali da Transiberiana, afastou da Transiberiana, já começa ali a ficar cidades bem mais escassas, e essas cidades, muitas delas, elas estão localizadas nas margens de alguns rios, igual no Rio Lena, tem um mapa aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Então, aqui, ó, cada pontinho aqui é uma cidade importante, né? E ao longo desses pontinhos, a Transiberiana, ela passa, né? Agora, afastou da Transiberiana, mais ali em direção ao Oceano Ártico, nós vamos ter poucas cidades, né? E a maior parte dessas cidades, elas estão nas margens de rios. Rio Lena, nós temos essa
cidade aqui, no rio, como chama esse rio mesmo, gente? Ele é um rio importante também. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Yenisei. Ele também é importante. São duas bacias ali importantes que correm sobre a planície da Sibéria. O rio Yenisei e o rio Obi. Eles vão desaguar lá no Oceano Glacial Ártico. São rios navegáveis e são rios ali que possuem em seu entorno pouca urbanização. Que mais? Tem o rio Lena, né, que já nordeste da Sibéria. Aqui, ó, aqui nós temos um esquema, eu gostei muito desse esqueminha, que ele mostra de forma bem simplificada essa questão da integração ali do relevo, da hidrografia, dos mares, dos oceanos. Então, nós temos aqui, ó, ao sul da Rússia, nós temos aqui entre o B e o C, o B, o Mar Negro. O Mar Negro está próximo ali da Crimeia, né? Nós vimos que, inclusive, o Mar Negro é de interesse ali, é uma saída, é uma via de escoamento da produção da Rússia, por isso que ela tomou, né, digamos, entre aspas, a Crimeia, da Ucrânia. Então, está próximo aqui do B, né, o Mar Negro. Aí nós temos o Cáucaso, a Armênia, Azerbaijão, e aqui no C nós temos o Mar Cáspio. Então, na região do Cáucaso, essas montanhas aqui são o Cáucaso. O D está lá no Cazaquistão, que é o Mar de Aral, que é aquela questão ambiental que nós estudamos também, né? Ao longo da Guerra Fria, a Rússia desviou ali os rios que abastecem esse mar para a agricultura, principalmente do algodão. E daí nós temos o esgotamento desse mar de Aral. Essa região que também nós vamos ver mais para frente, aqui próxima do Cazaquistão, a oeste, né, a leste do Cáucaso, nós temos ali solos férteis, né, o Chernozion, que é o solo mais fértil do mundo, ele está localizado nessa região, e é uma região muito utilizada para agricultura ali pela Rússia. Aqui ao sul da Rússia, nós temos o Planalto Altai, né? Esse Planalto aqui nós temos as nascentes do rio Yenisei, e o rio Obi, né? Que correm ali sobre a planície da Sibéria, já a leste dos Montes Urais, que está aqui, ó, aqui bem quase aqui no centro do território da Rússia, os Montes Urais. Tem que saber essa questão aqui dos Montes Urais, viu, pessoal? Por causa da regionalização, por causa do povoamento que se dá a oeste desses montes. Aqui nós temos outra cadeia montanhosa aqui, também ao sul. Observem que essas cadeias montanhosas ao sul da Rússia vai favorecer aqui as nascentes que vão escoar para o Oceano Glacial Ártico. E aqui a leste dos Montes Urais, nós vamos ter primeiro uma planície e depois um planalto, né? Então, nós temos essa localização aí do relevo. Oceano Glacial Ártico ao norte, Oceano Pacífico, e mais ao sul ali, o Índico. Então, aqui, vamos falar um pouco do clima. Por que a gente está sendo enfático nesses aspectos climáticos? Porque dependendo de quem elaborar a prova da né, gosta dessa tipo de geografia mais descritiva, né? Então, nós vamos ali misturando política, vendo os aspectos naturais, a questão dos impactos ambientais relacionados com geopolítica também, a questão, né, do Mar de Aral e outros aspectos, como nós vimos da China, a questão da poluição, né? Então, nós vamos ali trabalhando com os dois aspectos, né? Aqui nós estamos fazendo uma revisão dos aspectos físicos da Rússia, como nós fizemos com a China, principalmente, mas também ali na Índia, nós estudamos os rios. Aqui, ó, em relação ao clima da Rússia, nós temos aqui
como eu falei com vocês, esse relevo mais elevado aqui no sul da Rússia vai impedir a entrada de massas de ar, fazendo com que o clima predominante aqui na Rússia seja um clima continental. Como ele está em altas latitudes, né, acima, já em áreas temperadas, né, já na transição com o círculo polar ártico, e não sofre influência dos oceanos, que ameniza o clima, então nós vamos ter um clima continental com transição para o glacial no extremo norte. Então, um clima bastante rigoroso. Os invernos ali facilmente chegam a menos 30 graus, dependendo, né? Essa cidade aqui, ó, esses nomes, né, da Rússia, né, Yakutsk, ela tá bem aqui no centro, né, da, da Rússia, acredito, acho que é nas margens do rio Yenisei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá embaixo. Aqui, ó. Não, Rio Lena. Tá aqui, ó. Bem isolada, né? Bem aqui no centro da Rússia. Mais a leste, mas assim, só sofrendo nada de influência do oceano. Então, muito frio, né? Então, aqui nós temos a divisão do clima, né? Essa área de roxo aqui, um clima mais temperado, mas já transicionando aqui para o glacial. Semiárido, nessa parte aqui mais verdinha, né? E o de vermelho, de montanha. São aquelas áreas mais montanhosas. Aqui é o Cáucaso, que é o Altair. Esse mapa, ele tá lá no Geografia em Mapas de vocês também. Ele mostra aqui, ó, as bacias hidrográficas e onde os rios eles estão congelados. Quando, né? Quanto tempo ele fica congelado ao longo do ano. Mais aqui no sudoeste, né, que estão em áreas de menores latitudes, né, mais próximo ali, em direção ao Equador, nós vamos ter só 2 meses de congelamento. Mas à medida que eu vou afastando e adentrando ali para o grande território da Rússia, esse tempo vai aumentando, né, de 4 a 6 meses, mais de 8 meses, né, aqui, praticamente no verão, aqui no nordeste da Rússia, esses rios se descongelam apenas no verão. E aqui nós temos essa via marítima do norte, tá vendo? Essa linha vermelha. Nós vamos falar um pouco sobre a disputa do Ártico. E essa via marítima aqui, ó, até poucos anos atrás ela não era possível, porque era tudo congelado, né? Mas em função das mudanças climáticas, nós podemos perceber uma redução, né, das calotas ali do Ártico, né, e isso vem possibilitando a navegação, o que é muito favorável economicamente. Logicamente que ambiental tem alguma irregularidade ali, fugindo, esse padrão ali climático, fugindo da normalidade, mas em termos econômicos, isso encurta as distâncias. Nós vamos falar sobre isso, né? A Coreia do Sul já vem investindo em embarcações quebra-gelo já voltados para o comércio, porque geralmente essas embarcações quebra-gelo, esses navios, eles são utilizados na área militar, né? Em algumas bases militares que estão localizadas ali nessas altas latitudes. Mas nas últimas décadas, a Coreia do Sul já vem ali produzindo embarcações voltadas para o comércio, visando ali essa rota marítima. Hoje, ela só fica disponível durante o verão, mas estima-se, né, que a partir de 2030, né, se continuar a redução do Ártico, né, da área congelada, né, tal como nós estamos visualizando nas últimas décadas, em 2030 já vai ser possível navegar ao longo de outros meses, além do verão.
Então, aqui o mapa da Rússia, né? Estamos entendidos, pessoal, essa questão aqui física dos rios, do relevo, do oceano, dos oceanos, dos mares. Sim, professora. Beleza. Vamos falar um pouco de vegetação, né? Nós sabemos que a vegetação é um reflexo das condições climáticas, né? Então, nós temos, dependendo do clima, certos tipos de vegetação. Então, quando nós entendemos o clima da Rússia, nós já podemos imaginar o tipo de vegetação que vai se desenvolver ali naquele território. A maior parte do território está em zonas temperadas e glaciais. Logicamente, então, a vegetação vai ser ali com essas características ali de áreas temperadas. E nas áreas temperadas nós temos principalmente dois tipos de vegetação, a floresta de taiga ou boreal, que é a mesma coisa. Lá na Rússia é a taiga siberiana, né? Que ocupa a maior parte do território da Rússia, é o segundo maior ecossistema do mundo, o primeiro é a Amazônia, é extensa essa floresta, muito utilizado também, assim, como o Canadá utiliza, né, também não, isso foi o 8º ano. O Canadá também possui grande parte do seu território com floresta de taiga. E esse ecossistema, ele é muito ali degradado, ele é muito utilizado, né, a madeira para construção, para indústria de papel e celulose. Então, essa grande extensão de florestas ali, apesar, né, de ser extenso, um ecossistema de grande extensão, ele é muito degradado, muito explorado, né, principalmente ali para madeira, que é essa parte de verde claro aqui. É a floresta, vou falar da tundra agora. Aqui a boreal, taiga siberiana, e aqui no extremo norte aqui da Rússia, já aqui na fronteira com o Oceano Glacial Ártico, nós temos a tundra, que é típica de clima mais rigoroso, mais próximo ali de áreas polares, porque essa vegetação, ela se desenvolve principalmente durante o verão, né? Porque boa parte do ano, os solos dessa região, eles estão congelados, então impossibilita o desenvolvimento de vegetação. Mas durante o verão, nós temos ali o degelo do solo e surge esse tipo de vegetação. Ela é mais rasteira, composta ali de líquens, musgos. Então, somente nessa parte aqui, durante esse período que ela vai se desenvolver. A outra parte, do ano, ela não vai ocorrer. Até porque, né, pessoal, a gente sabe que devido à localização geográfica dessas áreas de altas latitudes, permanece 6 meses ali de escuridão, aproximadamente 6 meses de claridade. Então, durante a escuridão vai ser frio extremo, né? Vai receber menos radiação. Então, o frio vai ser muito maior. Aqui de verde escuro, nós temos aqui as florestas temperadas. Essas florestas temperadas, elas refletem as estações do ano, né? Na estação ali chuvosa vai ser tudo verde, na estação de inverno as folhas vão cair, estação de outono fica assim, dessa forma marronzada, né? As folhas ali já transicionando para queda, né? São plantações caducifólias que perdem as suas folhas ao longo da estação seca. Então, nós temos essa faixa aqui de florestas temperadas. O que mais? As pradarias. As pradarias, elas são aquela região ali que está perto do Mar de Aral, do Cazaquistão, ali perto do Cáucaso também, que é essa aqui de roxinha, essa faixa aqui de roxo. As pradarias,
elas possuem essa aparência, né? São campos, uma vegetação mais rasteira, né? E muito fértil os solos dessa região, né? Então, essa região aqui, ela é muito utilizada lá na Rússia para agricultura de exportação, como nós falamos. O solo Chernozion, né? Nas pradarias. As estepes, elas estão. Deixa eu ver aqui. Steppes. Steppes, elas estão aqui próximas das montanhas aqui do Cáucaso e das montanhas dos Montes Altaí aqui, né? A estepe, ela é muito semelhante, né, em sua aparência com as pradarias. A diferença é que o clima é mais seco, né? Então, para o desenvolvimento de agricultura nessas estepes, nós precisamos aqui de uma irrigação. As estepes também, elas possuem uma característica de não serem influenciadas pelo mar, né, pela umidade que vem dos mares e oceanos, estão próximas a cadeias montanhosas. Né? Realmente, aqui os montes Altaí e o Cáucaso. Então, o que difere as pradarias para as estepes, elas se assemelham na paisagem, mas as estepes, elas possuem um clima mais seco. Tranquilo, então, a vegetação aqui? E a vegetação de altitude, que é essa vermelha aqui, a gente já sabe que quanto maior a altitude, o porte da vegetação diminui, a temperatura diminui. Então, no topo das montanhas, nós vamos ter ali, no máximo, tundra, né? Em áreas intermediárias, nós podemos ter ali florestas temperadas, de taiga. Então, ali nós vamos ter nas montanhas esse tipo de vegetação, que é a típica de montanha que varia de acordo com a temperatura à medida que aumenta a altitude. Que mais? Nós vamos falar mais sobre a SEI, mas eu coloquei esse slide aqui, a gente já até estudou sobre ele, mostrando as áreas, as regiões industrializadas aqui da SEI. Né? Quando nós observamos o gráfico do comércio desses países, nós podemos observar que eles exportam principalmente o quê? Petróleo e gás, tá vendo? Com destaque para a Rússia, porque olha aqui, a produção, né, de laranjado aqui, produção de petróleo aqui, nesses países vai ser maior, vai ser de maior relevância. E eles importam mais que máquinas, equipamentos, bens de consumo, alimentos e produtos agrícolas. Então, a economia dos países da ASEI ali, não somente da Rússia, mas dos outros também, é baseada na exploração desses combustíveis fósseis, né? Petróleo, gás, mas também minerais, urânio, diamante, níquel, ouro, ferro, carvão mineral. Então, nós temos uma economia pouco diversificada, mais concentrada ali nos combustíveis e minerais. Aqui as regiões mais industrializadas. O que nós podemos concluir dessa imagem aí? Que essa industrialização, essa localização aqui das indústrias, elas estão principalmente na parte mais a oeste, né, da Rússia, e ao longo da Transiberiana, que é esse pontilhado aqui, né, que é essa ferrovia que vai favorecer a ocupação. Só um minutinho, gente. Então, continuando aqui.
vamos ver aqui alguns aspectos gerais aqui da Rússia também. Somente da Rússia, né? Não da SEI como um todo, ali do bloco, mas da Rússia. É o maior país em extensão territorial do mundo, nono mais populoso, 144 milhões de habitantes. Densidade demográfica, ela vai ser baixa, né? Em direção ali a leste da Rússia, vai ser uma baixíssima densidade demográfica, porque existem extensas áreas anecúmenas, Planalto Central Siberiano, as montanhas, né, os montes Altair, Montes Coleman, aquela região ali sul e leste ali da Rússia, bem montanhosa, de difícil ocupação humana. As condições socioeconômicas da Rússia, elas são medianas, muito próximas aqui a do Brasil, né? Eu até coloquei um comparativo aqui, ó, em 2017 a renda per capita lá na Rússia era de $10.800 por ano, aqui no Brasil é de $10.400, então muito próximo, né, as condições socioeconômicas. A expectativa de vida era 70 anos, menor do que do Brasil. Depois do final da Guerra Fria, vamos ver se vai dar tempo, tá caminhando bem, vocês não estão perguntando nada? Lá no início desse material, eu fiz uma contextualização da política da Rússia no pós-Guerra Fria, né? Os governos, como que as condições sociais e econômicas mudaram no país, inclusive teve um momento na década de 90, né, pós Guerra Fria, que a expectativa de vida da Rússia diminuiu, reduzindo 5 anos. Olha, as condições pioraram muito, né, depois do final da Guerra Fria, e depois elas melhoraram com algumas políticas adotadas. E nós sabemos que lá na Rússia, o Vladimir Putin já está ali há muitos anos, né, desde 2010, desde 2010 ele ganhou a eleição, ele substituiu um governo que renunciou em 2009, e depois ganhou as eleições e está no poder até os dias de hoje. E ele adota uma política bem, digamos, pouco democrática, né? Nós vamos falar sobre isso, porque ele reprime muito a questão dos movimentos sociais, a questão das mídias, né? Ele controla muito isso no país, então ele consegue ali sempre se reeleger, né? Ele ainda tem até 2025 ou 26 que ele tem direito, né, a ficar no poder. A taxa de mortalidade infantil é baixa, né, em relação ao Brasil, é de 6,9 em mil, ou seja, 6 crianças morrem ao nascer a cada 1.000, aqui no Brasil é 12, a média ali da ONU, ideal, né, que a ONU considera aceitável, é 10. E isso tem a ver com o passado socialista também, né, da Rússia, que deu prioridade ali aos setores sociais, né, como saúde, a educação. Então nós temos esses indicadores aí. A Rússia ali, ela herdou problemas da antiga União Soviética, que é principalmente aqueles movimentos separatistas, né? Durante a Guerra Fria, a União Soviética, né, a Rússia conseguia manter a unidade da União Soviética, política, econômica, então ela controlava. Depois da Guerra Fria, nós temos ali vários movimentos separatistas, né, e alguns desses movimentos são fortemente reprimidos pela Rússia, como a questão ali da Chechênia, como a questão ali da Crimeia, né? Então, a Rússia, ela tem alguns interesses ali na região e ela não abre mão. E muitas vezes ocorre ali tensões regionais. Questão energética, né, da Rússia. Então, nós temos ali, falei com você, 60% de tudo que ela
exporta petróleo e gás, ou seja, uma economia pouco diversificada, e isso afeta, né, afeta muito a economia de um país quando ele é concentrado em um setor. No caso, a variação do preço do barril do petróleo. Se nós temos ali uma redução do preço do barril de petróleo, a Rússia sofre rapidamente, né? É o primeiro país, todas as nações irão sofrer com essa redução do preço, né? Mas as nações que produzem, exportam. Mas a Rússia muito mais, porque ela não tem uma diversidade de produção ali que ela pode se apoiar em outras fontes, né, de renda. Então, a principal é a questão energética ali. Nós estudamos também que parte da Europa, incluindo parte da Europa Ocidental, depende, é abastecida pelo gás da Rússia. Nós temos uma questão aí que nós estudamos, né, a questão ali do interesse dos Estados Unidos e dos países da União Europeia em reduzir a influência da Rússia sobre o continente europeu ali. A Rússia tem uma forte influência sobre o continente europeu. Em qual questão? Questão energética. Ela abastece, né, muitas nações dependem até 100% da fonte, de suas fontes energéticas da Rússia, né? Então, essa é uma forma de manter um certo domínio, e os países ali da Europa Ocidental e também dos Estados Unidos desejam reduzir essa influência. E muitas vezes ocorre tensão, né? Como ocorreu a questão da Crimeia. Nós vamos revisar isso mais à frente, mas a Crimeia colocou, né, as potências ocidentais contra a Rússia, né? E a Rússia, bola para frente, né? Vida que segue. Ela não segue muitas, digamos, muitas normativas, muitas regras, assim, que ela se sente subjugada, que ela se sente ali, digamos, ali, em desvantagem, né, no cenário comercial. Ela não cede, ela prefere partir, muitas vezes, para a tensão, ou até mesmo para um conflito. Quando ela tomou a Crimeia, o Vladimir Putin falou isso, né, verbalmente, para as redes sociais, que ninguém vai influenciar na economia da Rússia, e se for preciso utilizar forças, que ela vai fazer isso. Então, a Rússia ali, ela explora muito petróleo, muito gás, tem grandes reservas. Essa questão aqui também, essa exploração do petróleo. A Rússia se beneficiou muito do aumento do preço do petróleo na década de 2000, na década 2000, né? Houve ali um aumento do preço do petróleo e ela conseguiu melhorar muito a sua economia em função dessa valorização do petróleo. E em função dessa valorização, melhoraram muitos indicadores econômicos, sociais, e também ela retoma, né, após essa valorização do petróleo, com a entrada de recursos em seu país, ela consegue ali modernizar suas forças armadas. Ela também tem, né, a gente viu segundo maior arsenal militar do mundo, é a Rússia, depois a China, né. Vamos falar aqui um pouco sobre a questão do Ártico. Eu vou parar a gravação aqui, porque eu quero passar um videozinho curto para vocês falando sobre a disputa do Ártico, porque existem duas questões ali. Nós temos a questão da redução das rotas de transporte passando pelo Ártico, né? Nós temos ali a redução das calotas polares com essas mudanças climáticas que tem possibilitado rotas pelo Ártico, e isso ali tem colocado países ali em disputa de áreas, e também da questão dos recursos energéticos, que nós temos uma
Estima-se, né, que 20% das reservas não descobertas de petróleo do mundo estejam no Ártico e 30% das de gás. Mas eu vou passar o vídeo, não dá para salvar a gravação, o YouTube não permite.